Cavaleiro, bom cavaleiro, a voz saía entrecortada e falha, não perca seu tempo comigo. Também estive com Khaldun, sei que tem uma hemorragia interna, ou teria gêmeos, disse isso a sorrir. Não sinto ar em meus pulmões, sou um homem morto. Com ele aprendi mais. Que voltaremos a nascer e reencontraremos pessoas com quem estabelecemos ligações fortes. Você é uma dessas pessoas. Fizemos uma bela dupla, realizamos um bom trabalho juntos. Espero vê-lo outra vez. Najib. Najib, pare de brincadeira, não morra. Por favor, amigo. Jerusalém precisa de você. Oh, não, não mais. Ela agora tem Godofredo, que é um bom homem, respirou cansado. Pelo profeta. Pare de chorar, homem, você chora demais. É brincadeira, Inshallah existissem mais homens chorões como você. Ele sorriu e Patrick observou seus dentes sujos de sangue, pegou um recipiente com água e, segurando a nuca do amigo, deu-lhe a bebida. Ficou a segurar sua mão e disse com doçura. Se deve ir, que eu possa estar com você. Em momento tão extremo e importante os amigos devem estar presentes. Vá em paz e que Allah o receba. Ele teve um acesso de tosse e golfadas de sangue vivos saíam de sua boca, tinha convulsões e os olhos começavam a perder o brilho. Reunindo toda a força que lhe restava, ainda falou. Diga a Khaldun que eu amo e espero por ele do outro lado. Que o seu Jesus esteja com você por todos os seus dias. E que quando chegar a sua vez alguém possa segurar sua mão e você não morra só. Pouco a pouco serenou e expirou segurando forte a mão de Patrick, que fechou-lhe os olhos e entre lágrimas orou o Pai Nosso. Por mais alguns dias, o jovem ainda permaneceu cuidando dos feridos com absoluta dedicação, até que todos ficassem fora de perigo ou deixassem a vida física. Vendo seu improvisado hospital vazio, sentiu que sua missão estava cumprida. Na manhã do dia 20 de setembro o cavaleiro pediu que Godofredo de Bulhões o recebesse em audiência, no que foi atendido prontamente. E salve, cavaleiro. A que devo sua visita? Venho lembrar-lhe que me permitiu partir após a retomada da cidade. Sim, eu me lembro, não apenas disso, como de que desejava retornar com você. Porém não contava com a nomeação. Hoje, mais que nunca, sinto-me ligado a esta cidade. Quero morrer aqui e ser sepultado na igreja do Santo Sepulcro, perto de Jesus, para assim ser o eterno protetor desse patrimônio. Respeito sua decisão, Lord Godofredo. Quanto a mim, quero regressar. Para a Normandia? Não, para minha terra, minha família. Estou cansado de tudo isso, não pretendo seguir carreira de armas. Sabe que o título de cavaleiro é para sempre, não pode abrir mão dele. Nem desejo, tenho orgulho do meu título. Só não quero mais tirar a vida de outros seres humanos. Pode ser convocado para uma missão especial. Sim, e não me furtarei a isso. Vou dar ciência à sua santidade o Papa Urbano II de que pode contar comigo sempre. Entretanto, prometi a Jesus não matar mais, a não ser em legítima defesa. Coisa estranha. Não acredito. Quando a voz da batalha o chamar, sei que atenderá. Diga-me, quando tenciona partir? Só preciso do tempo para juntar meus poucos pertences. Não pode adiar a viagem para amanhã? Podemos jantar juntos e tomar muito vinho e cerveja oriental, que lhe asseguro ser muito boa. Por Deus, Lord Godofredo, sabe bem do meu ponto fraco. Está certo, comamos e bebamos hoje, deixo minha bagagem pronta e parto amanhã bem cedo. Aquela que seria a última noite de Patrick em Jerusalém foi de festividades. Além dos outros motivos, Frederick, como ele havia prometido, sagrou-se cavaleiro. O banquete foi tão farto como há 3 anos eles não viam, regado a bom vinho e cerveja. Com exagero todos ficaram alterados e acabaram por dormir jogados no chão, acompanhados de belas mulheres, concubinas da aristocracia de Jerusalém, que preferiram unir-se aos inimigos a serem deportadas sem recursos. Acostumadas que estavam àquele tipo de vida,
Não concebiam a ideia de trabalhar para prover seu sustento, assim, marcavam seus corpos físico e espiritual pelos abusos e adquiriam débitos que somente encarnações dolorosas e solitárias poderiam reverter. No plano espiritual a situação era assustadora. Vários soldados cruzados e muçulmanos, desencarnados, ora participavam da festa regada à bebida e aspiravam os vapores do álcool, ora lutavam entre si na tentativa desesperada de se matarem pela segunda vez. Era um verdadeiro campo de batalha, onde soldados trajando andrajos à guisa de túnicas enfrentavam-se e agrediam os encarnados. Alguns, mais sensíveis, perdiam a consciência e conviviam temporariamente com o outro lado da vida, tomando depois como delírio alcoólico a visão dantesca que guardavam na lembrança. Mal abriu os olhos pesados, Patrick viu Godofredo sentado à sua frente. Sentiu-se envergonhado pelas condições desfavoráveis em que o tutor o surpreendia. Além do resultado físico da bebedeira, que o tornava horrível de se olhar, estava em trajes sumários, tendo ao lado uma mulher desacordada, sob o efeito do álcool. Desculpe-me, Lorde, acho que me excedi. Tudo bem, filho, todos se excederam. Afinal, estamos há 3 anos sofrendo todo tipo de privação, é justo que eu se divirta. Não justifica. Perdoe-me. Perdoe-se, eu nada tenho a perdoar-lhe. Chamou por um soldado e ordenou que levasse a mulher que dormia no chão. Vai viajar hoje? Se o senhor autorizar, é o que pretendo. Tenha permissão, e quero dar-lhe um presente. Sei que, como eu, é o segundo filho, fato que o deixa desprovido de haveres. Por mais propriedades que seu pai tenha, elas serão de seu irmão mais velho. Por outro lado, sei que não quer seguir a carreira das armas e um dia pode ficar na penúria ou ter de depender do seu irmão. Como gosto de você de um jeito muito especial, com isto pretendo ajudá-lo a começar sua fortuna pessoal. Tratava-se de pequena arca de mais ou menos 30 centímetros de comprimento e profundidade. O rapaz abriu e com o boquiaberto. Estava plena de ouro e gemas preciosas. E um tesouro. Não posso aceitar. Não me fará nenhuma falta, digamos que seja o dote da mulher com quem vier a se casar. Como obteve isto? Não pense que seja produto de saques. Isso me foi dado pelo Papa, pessoalmente, para que eu dividisse com aquele membro do meu contingente que mais trabalhasse para Jesus. Sem dúvida é você, que intercedeu pelos habitantes da cidade e se mostrou um samaritano com os feridos, não apenas no hospital improvisado, como durante toda a tomada. Desde que entrou nesta cidade auxiliou a todos e isto, sim, é trabalhar para Jesus. Dou-lhe o prêmio inteiro, porque terá a chance de usufruí-lo. Tenho tantas riquezas na Normandia que sequer sei se tornarei a ver. Fique com o prêmio do Papa e divida entre os seus filhos, em partes iguais, o que ainda dele possuir quando forem homens, pois talvez eles assistam ao primogênito ficar com tudo e não tenham a mesma sorte que eu e você. E como conseguiu trazer isto até aqui, com tantos reveses pelo caminho? Sempre que pressentia uma luta, eu mandava que a arca fosse enterrada e resgatada depois. Também não encontramos tanta resistência como em Niceia e Dorileia. Aqui cruzada, do ponto de vista militar, foi um sucesso. Obrigado, Lorde Godofredo. Serei eternamente grato por tudo que me ensinou, pelo modelo de caráter que me transmitiu. Devo minha cultura ao Senhor. Vai partir só? Não seria tão louco, principalmente agora, portando esta fortuna. Roberto de Flandres e Roberto da Normandia estão partindo com seus homens, consideram seus votos cumpridos, com a retomada da cidade sagrada. Vou com eles, é um grande contingente, não correremos perigo. Isso me tranquiliza, Roberto se afeiçoou muito a você nos últimos dias. E eu a ele. No entanto, parto um dia antes e pretendo esperar por eles em Ranulá. Algum motivo especial? Sim, um tesouro que eu escondi lá. Godofredo abraçou o pupilo, pediu a Jesus que o abençoasse e lhe desejou boa sorte. Ele retribuiu e saiu levando a pesada arca. No longo corredor, ouviu alguém chamá-lo pelo nome,
e ao olhar para trás viu uma bela mulher que vinha em seu encalço. Parou e lhe deu atenção. Vai partir, cavaleiro? Sim, estou de saída. Por que pergunta? Por um momento pensei que você... Bem, pensei que seria a sua protegida. Sinto muito, preciso voltar para minha casa, para minha vida. Mas por que pensou nisso? Acaso lhe dei esperança nesse sentido? Não verbalmente. Seja mais explícita. É que, entre todos os homens que já tive nos braços, foi o único que me tratou como gente, nunca ninguém havia falado comigo, tampouco me ouvido como você o fez. Estive a pensar na história que me contou da mulher de Magdala. Contei. Sim, não se lembra? Sinceramente, não. Acho que exagerei na cerveja, ontem. Então não se lembra de ter dormido comigo? Disso, sim, ele riu sem graça. Porém peço desculpas se a fiz crer que a tomaria por amante. É que não fui acostumada a maneiras polidas. Você não tem do que se desculpar, sim, não devia incomodá-lo. O excesso de pintura nos olhos fez que suas lágrimas rolassem escuras, manchando o belo rosto alvo. Patrick sentiu profunda compaixão pela mulher que, apesar de ter estado com tantos homens, sentia-se tão mal amada a ponto de estranhar um singelo gesto de carinho. Se gostou da história de Maria de Magdala, faça como ela, comece hoje uma vida diferente. Como poderia? Ninguém nesta cidade tem respeito por mim, exceto você, que está de partida. Serei sempre vista como uma prostituta, mesmo que deixe de sê-lo. Pode matar a prostituta, hoje, e tal qual a lendária fênix renascer de suas cinzas uma nova mulher. E meu passado? Jesus disse que o amor cobre a multidão de pecados. Procure amar a Jesus e servi-lo, particularmente através do serviço aos semelhantes. Nesta cidade seria impossível, todos tripudiam sobre mim. As mulheres me odeiam e os homens não me respeitam, e se pagam pelos meus serviços, sentem-se no direito de sujeitar-me a toda sorte de humilhação. Deixe Jerusalém, e recomece em outro lugar. Como sairia daqui, se os cruzados acham que por não me terem matado são meus donos? Leve-me com você, mostre-me esse Jesus que entendia os pecadores e que você ama tanto. Mostro-lhe Jesus, e garanto-lhe que ele está à sua espera para ajudá-la neste momento de conflito íntimo que a transtorna, só não posso levá-la comigo. Você precisa de alguém que a ame como esposa, e eu a quero como irmã. Ninguém mais vai aceitar-me por esposa depois de tudo que eu fiz. Não importa o que fomos e sim o que somos. Aqui não tenho nenhuma chance. Posso tirá-la da cidade, deixá-la em Ramlá, sob os cuidados de alguns cristãos que lá se encontram. Eles lhe ensinarão sobre a moral cristã e lhe contarão a história de Jesus. Poderá fazer novos amigos e ser respeitada. Prometo seguir a moral do seu Jesus. Farei qualquer coisa, para ter um homem que me trate como você o fez na noite passada. Consegue tirar-me da cidade? Faria isso por mim? Tranquilamente, basta dizer que é minha concubina. E quando se dará isso? Agora mesmo. Apanhe seus pertences e me espere às portas da cidade. Pegarei somente minhas joias, porque preciso de recursos para adquirir uma casa e roupas mais adequadas, o resto deixarei para trás, como o meu passado. Estarei lá em instantes. Saiu em disparada rumo à sua antiga e luxuosa residência, pegou as joias e enrolou-as em um lenço, fazendo pequena trouxa. Disse às servas que ficassem com a casa e todos os pertences, já que não mais regressaria. Também correndo, quase sem fôlego, chegou às portas da cidade. Patrick ainda não estava lá. Encostou-se em alguns escombros para guardá-lo e, apreensiva, apertava a pequena trouxa contra o peito ofegante quando um dos lanceiros que vigiavam os portões aproximou-se. Ora, olha o que temos aqui. Zion, a loja de prazeres. O que leva nessa trouxa? Sem responder, Zion apertou mais as joias contra o peito. O lanceiro, com rudeza, arrancou-as de suas mãos e todas caíram ao chão,
Seus olhos brilharam ante tão belos adereços femininos. Isso deve valer uma fortuna, cobra caro pelos seus favores. Apenas escolho a quem vou prestá-los. E mesmo. Pois desta vez não irá cobrar e sim pagar por eles. Conceder estas joias confiscadas pelo exército cruzado. Agarrou-a pelos longos cabelos negros e jogou-a contra o que restará do muro da cidade. A angústia que dominou a mulher não permitiu outra reação além de um sonoro não, que se fez ouvir junto com o ruído próximo de patas de cavalo. Solte-a. Ela disse não. Ainda segurando os cabelos de Zayan, o lanceiro olhou para Patrick, que o encarava no usufruto de sua autoridade de cavaleiro nobre, protegido do líder da cidade, e resmungou. E uma prostituta? E o que importa isso? Ela disse não. E essas joias no chão? São suas, Zayan? Não, respondeu o lanceiro. Foram confiscadas por mim, pertencem ao exército cruzado. Qualquer autoridade confisca alguma coisa. As joias pertencem a ela, são fruto do seu trabalho. Trabalho? Não me faça rir. Sabe como esta pecadora ganha a vida? Isso não é trabalho, é um pecado desonroso. Seria o seu trabalho mais honroso que o dela? Matar, roubar, pilhar e violentar corpos e consciências. Ela só faz mal a si própria. Junte as joias e devolva-as à dona. Relutante, o lanceiro começou a apanhá-las no instante em que Patrick desembainhou a espada. Refeita a trouxa, o homem rude jogou-a em Zayan, que quando ia baixar-se para apanhá-las ouviu o cavaleiro detendo-lhe o gesto. Não, você não, olhou para o soldado. Devolva nas mãos dela, de onde nunca as deveria ter tirado. E peça desculpas pelo ato covarde que praticou, em nome de todos os cruzados. Depositando as joias nas mãos da dona, ele soltou um enfadado desculpe-me, vadia herege. Certo, disse o cavaleiro, sarcástico. Espero que a vadia herege o desculpe, mas isso não me diz respeito. Eu exijo que peça desculpas a Zayan, em nome do exército cruzado. Eu já pedi. Não, você pediu a vadia herege, e não foi em nome do exército. Agora peça desculpas a Zayan, a quem desrespeitou em todos os sentidos, em nome do exército cruzado. Estou sendo claro. Os olhos do lanceiro faiscavam de ódio. Zayan, peço-lhe desculpas, em meu nome e no de todo o exército cruzado. Notando que ele já pagara caro pela ofensa, a jovem declarou que o perdoava. Patrick, que continuava montado, acercou-se dela, que lhe estendeu as mãos. Ele se abaixou e com um só braço tomou-a pela cintura. Mediante um esforço único e pequeno, Zayan estava sobre o seu cavalo e, segurando em sua cintura, fechou os olhos para deixar-se morrer e renascer em Ranulá. Patrick olhou para trás e disse com expressão quase infantil. Adeus, cruzados loucos. Já se punha a galope quando viu um cavalo vindo em sua direção. Puxou as rédeas e esperou que outro se aproximasse. De repente reconheceu seu seguidor e soltou sonora gargalhada. Pensou que estaria livre de mim? Não é um toque de espada que vale mais que tudo que vivemos. Espere por mim. Também quero rever as pessoas em Ranulá. Frederic, seu frouxo incorrigível. Vai ser escudeiro até quando? Pelo menos até Roma. Ainda tenho minha função a seu lado, meu amigo. Apearam e trocaram forte abraço. Seja bem-vindo. Acho que esse é o único cavaleiro que tem outro como escudeiro. Esta é Zayan, vou levá-la até Ranulá. Olá, Zayan. Eu sou Frederic. Olá, Frederic. Gostaria que me chamassem de Madalena, porque será o nome que terei a assinar que me batizar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A viagem para Ranulá foi calma. Ao avistar a cidade, notaram que havia luzes e fumaças saindo pelas chaminés, o que indicava que aquelas pessoas permaneciam lá. Logo que entraram, o ruído das patas dos cavalos fez os moradores surgirem nas janelas, com expressões assustadas. Quando identificaram os cavaleiros, saíram à rua para recebê-los com aplausos e reverências,
num alarido tão grande que mesmo aqueles que não os tinham visto vinham saber o que acontecia e, cheios de contentamento, reconheciam seus salvadores. Na rua principal, uma multidão já se juntava em torno dos cavaleiros. Foi então que um vulto apareceu, a arrastar-se a custo. Patrick, passando com dificuldade por entre as pessoas, chegou mais perto e posicionou-se de cócoras para esperar pela mais nobre anfitriã de Ranulá. Latifa tomou a menina nos braços e se pôs novamente de pé. Como você está? Agora estou melhor. Vejo um cavaleiro, de olhos extremamente raros e belos, que mais parecem duas safiras, e que já não cheira mal. Extremamente raros e belos são sua força e seu sorriso mágico, capaz de desarmar o mais tenaz dos cavaleiros. E salve, Latifa, princesa de Ranulá. Meus olhos podem ser raros por aqui, mas no lugar de onde venho quase todo mundo os tem iguais. Naquele momento todos estavam felizes. O clima era fraterno e não havia quem não quisesse hospedar os cavaleiros. Resolveram, de comum acordo, que eles comeriam na casa de Latifa e dormiriam na de um judeu convertido chamado Felipe, que morava só e tinha mais espaço para acomodá-los. A conversa estendeu-se madrugada dentro até que, vencidos pelo cansaço, procuraram um leito. Felipe havia preparado um para Frederic e um aposento de casal para Madalena e Patrick. Madalena não é minha esposa. É uma amiga que trago de Jerusalém e espero deixar aqui aos cuidados de uma família cristã, visto que ela deseja conhecer a história de Jesus e ser batizada. Vocês não são amantes. Ela não está indo com você para o Ocidente. Não. Amanhã, antes de partir, pretendo conseguir que alguém se disponha a hospedá-la. Alegre-se, ela não tem compromisso. Deixa comigo, ensino-lhe toda a moral cristã, e eleva ao batismo. Não mesmo. A expressão de Felipe era de desapontamento. Madalena deverá ficar com Adi e Latifa, que também são cristãs, e caso você a queira em sua companhia terá de desposá-la de modo correto. Só não vejo por que tanta formalidade. Sei quem é Madalena, ou estou muito enganado ou ela é Zayan. Certo. Ela é, ou melhor, foi Zayan, e está disposta a olvidar o passado e iniciar outra vida longe de Jerusalém. Se você não pode esquecer esse passado, não é digno de estar com ela. Zayan talvez não precisasse de formalidades, mas Madalena precisa. E se não for assim, eu a levarei para o Ocidente, onde ninguém a conheceu antes. Sei bem que, se rejeitar a minha proposta, você não guardará segredo, negando a ela a chance de que necessita para mudar. Você se casaria com ela? Sim, se meus olhos brilhassem ao vê-la como brilharam os seus. Desde que a conheci, ela exerceu sobre mim fascínio incontestável. Sempre estava em companhia de homens ricos e poderosos. Nunca pude pagar pelos seus serviços e ela nem me olhava quando passava em liteiras luxuosas a caminho do palácio. Não me casei com nenhuma das jovens que me quiseram porque só pensava na bela Zayan. Agora chegou a oportunidade de tê-la só para você, e deverá pagar apenas com seu amor. Tudo bem, aceito a sua proposta. Caso-me com Madalena. E esquecerei que algum dia existiu Zayan. Até a cerimônia acontecer, ela ficará sob os cuidados de Adia, o que não impedirá de fazer-lhe a corte. Antes, porém, preciso perguntar a ela se o aceita por esposo. Pode fazer isso agora, cavaleiro? Ou não vou conseguir cerrar os olhos. Patrick, sorrindo, bateu à porta do aposento onde a mulher se recolhera. Ao contar sua conversa com Felipe, viu-a tensa, temerosa de que ele descobrisse seu passado. Tranquilizada quanto a isso, Madalena exultou. Teria finalmente um marido que amasse, respeitasse e protegesse. Sim, aceitava a proposta e prometia que seria como Patrick exigira. Só dormiria com ele após a cerimônia. Ainda assim, naquela noite Felipe não pôde dormir. Levantou-se bem cedo e esperou os hóspedes com o desejo pronto. Ao ver Madalena entrar na cozinha junto aos outros, levantou-se. Tomou sua mão, beijou-a e colocou em seu dedo lindo anel. Madalena, um anel é um círculo, não tem começo nem fim, e por isso simboliza o amor.
Meu compromisso com você pode estar principiando agora, mas não terá fim. Um anel como sinal de compromisso. Surpreendeu-se Patrick. Coisa interessante. Acho que vou levar esse costume para o Ocidente. Bom. Agora que já estão noivos, vou confiar Madalena à sua protetora. Boa sorte, Felipe, e que tenham muitos filhos. Depois de explicar tudo a Dia, os cavaleiros iniciaram a despedida das pessoas de Ramlá, que mal os seguiam rua fora. Latifa estava na praça, fazendo sua arte que era vendida aos passantes. Seus olhinhos brilharam ao ver Patrick se aproximar e se inclinar até ela. Tenho um presente para você, cavaleiro. Eu mesma fiz, é igual a que ostenta em sua túnica. Mostrou uma cruz pátria talhada na madeira com perfeição, presa em cordão de lã preto. Ele se abaixou para que a menina pendurasse o artefato em seu pescoço. É linda, Latifa, e me acompanhará por todos os meus dias. Muito obrigado. Abraçou a pequena com carinho, sentindo funda angústia. Sabia que dificilmente tornaria a vê-la. Vou ver você outra vez, cavaleiro dos olhos raros? Talvez, pequena, nunca se sabe. Olhe, preste bem atenção, vou fazer um sacrifício supremo por você, gosta tanto dos meus olhos que resolvi dar-lhe um deles. A menina fez uma cara divertida e desafiadora. Patrick pôs a mão sobre o olho direito e, simulando esforço e dor, fingiu que o arrancava. Ela observava sem piscar. Com o olho ainda fechado, ele colocou em sua mãozinha, machucada pelas ferramentas, bela safira de elevado valor. Latifa sorria e chorava a um só tempo. Adeus, pequena. Que Jesus esteja sempre a abençoar seu trabalho e a recompensá-la pela filha maravilhosa que é, pelo exemplo de coragem e fé que está sempre irradiando. Seja muito feliz, minha querida. Adeus, belo cavaleiro. E que a luz de tão lindos olhos continue a iluminar os caminhos de sofredores como nós. Os ocupantes da cidade, antes deserta, seguiram-nos até os portões. Madalena abraçou-o comovida e selou-lhe os lábios com um beijo rápido e terno. Madalena, reagiu em tom brincalhão. Você é uma moça comprometida. Graças a Jesus e a você, sim, sou uma moça comprometida e muito feliz. Quero que saiba que nosso primeiro filho varão terá o seu nome. Um primogênito chamado Patrick, isso é muito bom. Adeus, amigos. Al-Salam Aleikum. Que a paz do Cristo esteja com vocês. A poeira que se erguia ao longe anunciava a chegada dos exércitos que voltavam à Europa. Os dois cavaleiros, então, partiram ao seu encontro e seguiram viagem. Patrick pediu a Roberto de Flandres e Roberto da Normandia uma pausa em Dorileia, nem que fosse por um dia, o que foi consentido, visto que teriam de descansar, porque não armaram acampamento naquelas proximidades. O coração do jovem foi tomado de contentamento. Se os cruzados acampassem ali, teria, pelo menos, uma noite e um pedaço da manhã para estar com Khaldun. E assim aconteceu. Levantaram as tendas no caminho de Dorileia e o cavaleiro apressou-se até a residência do saudoso amigo. Bateu as portas da casa com o sol ainda alto. Foi recebido por um dos Mohamedes, que o abraçou cheio de alegria e informou que Khaldun estava recluso em seu quarto fazendo jejum, pois era o mês do Ramadã, poderia vê-lo tão logo o sol se pusesse. Quando a noite se fez escura, ele saiu para fazer o iftar. Seus olhos brilharam de alegria ao ver Patrick. Nota: Iftar é o nome dado à comida ingerida durante a noite com a qual se quebra o jejum diário durante o mês islâmico do Ramadã. De braços abertos exclamou: Eu sabia que ela o traria de volta, tinha certeza. Meu pai do coração. Não imagina como esperei pelo momento de abraçá-lo outra vez. Venha comigo, estou faminto. Não está em jejum. Oh, sim. É que ele só dura o tempo do sol, acaba assim que não mais discernimos uma lã preta de uma branca, e só recomeça no dia seguinte quando as distinguimos. Conheci um muçulmano chamado Najib, que esteve hospedado aqui. Era o general do exército. Sim, eu me lembro.
Como ele está? Ele morreu. Fechei-lhe os olhos. Foi desolador. Antes, contudo, fizemos um bom trabalho juntos. Patrick narrou com precisão de detalhes tudo que vivera em Jerusalém, desde a retirada dos civis até o noivado de Madalena. O velho e bondoso Khaldun ouvia com evidente emoção. Sinto-me muito feliz com minha mudança. Venci o maior de todos os preconceitos. O de quem se julga dono da verdade, possuidor do caminho para Deus e integrante da única comunidade digna de ser salva. E maravilhoso, Patrick, descobrirmos o sentido da vida, que é o saber amar, não alimentando nenhuma expectativa em relação ao ser amado. Ninguém pode corresponder a expectativas que são nossas, e é isso que gera a decepção. Quando aprendemos a amar apenas pelo prazer de dar amor, nos tornamos irrestritamente felizes e saudáveis. Sim. No entanto, o amor nos faz sofrer. Você não avalia como me senti quando não pude mais retirar as pessoas de Jerusalém e os cruzados entraram feito tempestade mortífera, varrendo todos aqueles infelizes. Valorizar o próprio trabalho faz parte do aprendizado do amor, é amar a si próprio. Sem sua intervenção, as circunstâncias seriam piores. Mesmo que retirasse uma única pessoa da cidade, seria menos uma vida ceifada, e o valor de uma vida é incalculável. Você foi um herói e seu superior sabia disso quando lhe deu o prêmio do Papa, somente você não quer ver. Nunca pense no que não pôde realizar e valorize o que realizou, isso lhe dará forças para trabalhar sempre pelos infelizes da terra. Se não encarar seu trabalho no bem como uma parceria com seu profeta, sendo por isso um feito de grande valor, acabará por desistir dele, no pensamento errôneo de que falhou. E tenha sempre em mente que tudo está sob o controle de Alá. Está querendo dizer que Deus permitiu aquela carnificina em Jerusalém? Perguntou com expressão incrédula. Se ela aconteceu. É inacreditável que ele tenha autorizado tamanha atrocidade na cidade santa. Filho, se não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento do Criador, cairia uma cidade inteira. Deus é amor e abomina o mal, não obstante, permite ao homem fazer suas escolhas para que cresça. Depois, cada ser humano colhe a consequência de seus atos. Já que a batalha aconteceu, aqueles que, pelo seu mérito, não deveriam ser dizimados pela fúria assassina foram poupados, e para isso sua ajuda foi imprescindível. É difícil entender. O fato é que a humanidade ainda necessita da dor para crescer. Dia virá em que todos cresceremos pelo amor, não precisaremos mais de guerras e fratricídios. Você é a prova viva de que caminhamos para isso. Quantos, como você, venceram as barreiras do preconceito religioso? Junto com os soldados que voltam para o Ocidente vão a cultura, a ciência e a arte que aprenderam por aqui. O mundo ocidental nunca mais será o mesmo depois das cruzadas, tampouco o oriental. Falha em cruzadas. Oficialmente só houve uma. Muitas outras virão, foi o que os profetas me disseram. Outras expedições como esta virão da Europa. Sim. E eu estarei aqui, cumprindo minha missão, por saber quanto meu trabalho é necessário. Com certeza, pois não curas só o corpo, você cura almas. Ele sorriu. Como morreu Najib. Com a paz possível dentro de uma guerra. Morreu tranquilo, afirmando que o amava. Grossas lágrimas desceram pelo rosto de Khaldun. Naquela noite eles não dormiram, porque sabiam que se despediriam antes do nascer do sol, quando Khaldun se recolheria novamente ao jejum e Patrick deveria juntar-se aos outros para o retorno à pátria. Passaram as horas a conversar, até que faltasse pouco para o sol começar a iluminar o dia. Então o muçulmano se despediu do jovem. Dando-lhe um alaúde, recomendou-lhe que recordasse apenas os momentos felizes que passara no Oriente. Em seguida entregou-lhe gracioso frasco no formato de uma construção oriental, cuja cúpula era a tampa do recipiente contendo perfumada água de rosas, e disse ser aquele o primeiro presente que lhe deveria dar a mulher de cabelos cor de fogo. O cavaleiro, visivelmente emocionado, beijou as mãos do amigo, que ficaram molhadas com suas lágrimas.
Assegurou que nunca mais o esqueceria em suas orações e que o amava incondicionalmente, como a si próprio, segundo o ensinamento de Jesus. Caldum entrou em seus aposentos, cerrou a porta e, voltado para Meca, orou por aquele a quem tinha por filho amado. O rapaz sentou-se no chão e mirando a porta fechada, em um estado de desolação incontida, tomou o alaúde e cantou o Pai Nosso em homenagem ao seguidor de Mohamed que, entretanto, imitava os exemplos de Jesus mais que qualquer cristão que ele conhecera. Ia saindo devagar, talvez com vontade de ficar, quando ouviu a voz de Anish. Patrick. Você voltou. Sim, Anish, aqui estou como prometi. Esteve com meu pai durante toda a noite, agora vou me despedir dos demais, pois estou voltando para casa. Não repensou a sua recusa. Anish fez uma pausa, seu nome já diz tudo, é a esposa que todo homem deseja. Bonita, jovem, honrada e bondosa ao extremo. Eu me casaria com você e me contentaria em tê-la por única esposa, se não existisse alguém que povoa meus sonhos e sei que espera por mim em algum lugar. Não seria o marido que merece, visto que não estaria inteiro com você, meu pensamento permaneceria lá. E se jamais achar a tal mulher dos cabelos cor de fogo? Prometo que regressarei e me casarei com você. Contudo, não espere por mim, meu coração diz que vou encontrá-la. Tenho algo para você, foi feito com minhas próprias mãos. Lembre-se de mim sempre que olhar para ele. Ofereceu-lhe belíssimo tapete bordado. Exibia ao centro grande cruz de malta com suas 8 pontas e as bordas eram ornadas de crescentes acompanhados pela estrela. É magnífico, estou feliz por recebê-lo. E saiba que não esqueceria nenhum de vocês, mesmo se não levasse nada, porque minha vida, agora, divide-se em 2 partes. Antes e depois da casa do caminho de Dorileia. Minha estada por aqui mudou completamente minha vida, será inesquecível, pode crer. Minha vida também se divide em antes e depois de você, cavaleiro. Ele abraçou-a com carinho. Vamos, quero despedir-me dos outros. Ou estão em jejum. Não podemos todos fazer o jejum do Ramadã, o hospital não permite tantas ausências. Meu pai o faz em nome da família, é por uma causa justa, o profeta há de entender. Com certeza ele entende. Patrick despediu-se da numerosa família. Cada um lhe dava um souvenir que era recebido com carinho e gratidão. Ao deixar a casa gigantesca ainda olhou para trás, precisamente para a janela que sabia ser dos aposentos de Caldum, e no terraço viu muitos acenarem para ele. Juntou-se aos cruzados e seguiu viagem. Quando avistou o Mediterrâneo seu ânimo serenou, já não se aguentava em cima do cavalo e viajar pelo mar seria um repouso. A bordo da fabulosa embarcação que os levaria até Roma, abrigou o animal no porão e subiu, organizou sua volumosa bagagem, banhou-se, alimentou-se e ainda pôde descansar um pouco até que zarpassem. Ao sentir o navio em movimento, dirigiu-se ao convés e mirou o continente que se afastava até não ver mais nenhuma porção de terra. Olhando o sol que caía no mar lembrou-se outra vez de Caldum, Jalilá, Anish, Mohamedes, Najib, Godofredo de Bulhões, Adia, Latifa, Madalena, Felipe. Eram tantos afetos deixados para trás que sentiu o peito apertado. Frederica aproximou-se, apoiou um braço em seus ombros e fez um elogio ao pôr do sol. É realmente deslumbrante o sol, ora caindo nas dunas, ora no mar. Sim, estou louco para vê-lo cair nas montanhas ora verdes, ora geladas da minha ilha. Vai para casa, cavaleiro? Inshallah. Pena que não chegaremos a tempo para festejar o natalício de Jesus em casa. E quando é o natalício de Jesus? A cada um que se pergunte a data e o local podem ser diferentes. Como assim? Todos sabem que ele nasceu em Belém aos 35 de dezembro do ano 1 da era cristã. Se, todavia, perguntasse a Paulo de Tarso, ele diria que Jesus nasceu em Damasco, mais de 30 anos depois. Maria de Magdala diria que foi por essa época, porém em Cafarnaum. E assim por diante, teríamos muitas datas e locais distintos.
E se eu perguntasse a Patrick Castell onde e quando nasceu Jesus? Ele diria que foi no 1º dia de julho do ano de 1097, em Dorileia. A busca continua. A chuva torrencial, aliada a fortes ventos, tornara-se melodiosa a garoa e uma brisa leve parecia acariciar os imponentes carvalhos, ao longo das montanhas muito verdes, onde pastavam ovelhas dóceis e preguiçosas. O marulho secundava a orquestra da chuva, em suave canção que despertava uma espécie de encantamento em todos os patrícios ou mesmo forasteiros que aportavam naquele local com cheiro de mar, mato, terra molhada e perfume de flores variadas. O rumor das ovelhas parecia ter despertado a velha senhora que, mirando a paisagem, respirou fundo. A seguir, olhando para a neta que dava a impressão de nem piscar, disse num tom de voz cansado: Sophie, minha querida, precisamos descer, está muito frio, corremos o risco de pegar um resfriado. Não faça essa expressão desolada, prometo voltar tão logo seja possível. Tudo bem, vovó, mas não imagina como estou fascinada e louca para saber o que levou a pobre Eugênia a se matar. A falta de fé. Qualquer um que comete gesto tão extremo está carente de fé e esperança. Contudo, não a julguemos, ela já sofreu demais. Como assim? A senhora sabe o que aconteceu? Sim, embora sejam imagens misturadas. Ah, filha, estou cansada demais. Estranho. E como se eu estivesse ouvindo cada palavra pela segunda vez, vovó. A senhora acreditaria se eu dissesse que já conhecia essa história? Incrível. Você conhece e eu, que lhe conto, não sinto familiaridade com ela. Na verdade, não sou capaz de saber o que ocorreu depois, não obstante, quando ouço é como se recordasse a saga da Bela Louca. Parece que eu estava lá. Sinto-me tomada de um amor profundo por Eugênie. Uma saudade mesclada à nostalgia e uma sensação de perda que quase me fez chorar. Não acha que o tal livro da abadesa deixou impressionada? Não, ele me tornou mais consciente. Não se preocupe comigo. Vamos para casa, a última coisa que quero é que se resfrie. Na sua idade isso é perigoso. Ao se afastarem das ruínas, Sophie sentiu o toque frio do vento e, olhando para a magnífica paisagem verde claro, imaginou o Velvete, com a brilhante pelagem cor de mel agitada ao vento marinho, a correr para os braços da dona que gritava seu nome da porta do casebre no fundo do vale. De olhos fechados, era como se visse Eugênie, com seus cabelos cor de fogo, cair sobre a vegetação densa abraçada à linda cadela, sua gargalhada ecoando nas montanhas. Sem dar a perceber, a menina secou as lágrimas e tomou o rumo de casa na esperança de que à noite, aquecida junto à lareira, a avó lhe contasse mais um pouco da história que no âmago do seu espírito, sabia ela, estava escrita. A noite desceu como crepe negro, cobrindo a paisagem encantadora. Ao lado da lareira, sentada em cadeira confortável, a senhora tomava leite quente de cabra, olhando as gotas de chuva cintilarem no vidro da janela. Quando Sophie cobriu-lhe as pernas com grossa manta de lã e sentou-se aos seus pés. E então? Está muito cansada ou pode narrar-me mais um pouco da marcha de Eugênie a caminho da redenção? Sinto muito, não consigo saber nada longe das ruínas. Não sei explicar. O fato é que desci a encosta e não tenho mais consciência do que ainda não lhe contei e que lá era claro como água. Eu já imaginava, tanto que trouxe isto. Mostrou uma pedra que recolhera no local. Preciso estar lá, esta pedra não vai resolver o problema. Tente. Se não adiantar, tudo bem, continuaremos outro dia no alto da colina. A menos que não se sinta disposta. Estou louca para saber da chegada do navio do cavaleiro nesta ilha. Talvez eu esteja mais ansiosa que você pelo desfecho desse drama. Passe-me a pedra. Se você acha que pode dar certo, não custa tentar. A senhora tomou nas mãos o fragmento do castelo da Bela Louca e o apertou com força. Diga, vovó. Está conseguindo. O navio não veio para cá. Patrick desembarcou em Roma, onde soube com tristeza da morte de Urbano II e conheceu seu sucessor,
Desidérios. De lá tomou outro navio para esta ilha. No entanto, chegou ao vale a cavalo. Está gostando da história? Então não esqueça de deixar o seu like. Gratidão. Segunda parte. Reencontros. Capítulo 6. Os primeiros sinais do sol morno começavam a se fazer presentes. Anunciava-se o verão de 110. Pequeninos arco-íris formavam-se nas gotículas de água que a vegetação guardava da chuva noturna. Os pássaros de espécies e tamanhos variados encarregavam-se da música e as borboletas multicores da dança, que compunham a festa do amanhecer no vale. A vida de Eugênie mudara muito pouco nesse tempo. Ainda morava com a mãe enferma e Jacob vinha para casa não todos os domingos, o que a fizera parar de ir à missa, pois não lhe agradava sair em sua companhia. O primogênito, condição que Jacob lhe impusera para sair do vale, ainda não viera, o que de certa maneira a tranquilizava, acabara por apreciar a esplêndida vista do local, e não desejava ter um filho com o tio que se colocara como marido à sua revelia. Não se importava mais de viver no lugar que aprendera a amar, apenas Jacob, achava ela, não fazia parte de tão lindo quadro. Como sabemos, era ele que não podia ter filhos, culpando sempre as mulheres por isso. A moça, então, jamais conceberia o seu sonhado primogênito, Isaac, e consequentemente não viveria na vila. Seus momentos alegres se resumiam no convívio com a doce Velvete, que dormia ao lado de sua cama e a despertava lambendo-lhe as mãos, e com o terno e calmo Riquene, em cuja companhia dava suas escapadas no meio da semana, em galope alucinado até a igreja. Ali ouvia as palavras e os conselhos do bom padre Raymond, que a ensinara a valorizar a arte do Criador quando fizera a ilha tão exuberante para presenteá-los. Naquela manhã, como de hábito, Eugênie abriu a porta que dava para a trilha e precedida pela Eica dela foi soltar o rebanho. O fogo estava aceso e um risco de fumaça se desenhava no céu sem nuvens. Velvete conduziu as ovelhas para o pasto e Eugênie, sentindo-se só, levou o Riquene até a margem do rio para banhá-lo, alisava o pelo do belo animal, que não se mexia, como se o contato da moça o acalmasse. Encostou a cabeça na do amigo equino, num gesto de carinho, e de olhos fechados ficou assim até que ouviu Velvete latir agitada, como fazia quando um estranho passava pela trilha. Normalmente ela se acalmava logo que o passante se distanciava. Dessa vez, porém, ao invés de se afastarem à medida que ela seguia o intruso, os latidos se aproximavam como se ele estivesse a caminho da casa e não indo em frente, conforme o costume. Velvete chamou pelo animal, que parecia não ouvi-la. Venha aqui, princesa. Velvete. No alto da montanha ela pôde ver a cadela, que tentava intimidar o invasor e andava de costas, latindo com insistência. Segundos depois, Eugênie viu que alguém a cavalo deixara a trilha e disse a encosta em direção à sua casa. O sol a cigava e ela apenas vislumbrou as cruzes páteas, sobrepostas na túnica do forasteiro. Papai. Meu Jesus, você voltou. Tomada de felicidade sem par, alçou as longas saias, agarrou o pescoço de Riquene de um salto, montou o animal em pelo e galopou ao encontro daquele que acreditava ser Josefe. A curta distância, parou. Pensou estar sonhando. Não era seu pai, e sim um jovem cavalheiro que mudo a encarava. O vento manso agitava seus cabelos castanhos, que o efeito da luz do sol tornava mais claros, e o rosto pálido demonstrava cansaço. Os olhos semelhavam porções roubadas do céu ou quem sabe do mar, tão dominante por ali. Obviamente era um cavaleiro cruzado, mas porque ela achava que era romano. Teve ímpetos de atirar-se em seus braços, porém permaneceu imóvel e calada. O rapaz, por sua vez, também se sentiu petrificado. A mulher dos cabelos cor de fogo estava à sua frente, a trança ao sol parecia incendiar-se. Era imensamente bela, mas ainda que nos seus sonhos. Considerou-a lindamente distinta de todas as mulheres que já vira, montada em um animal sem sela, com as saias erguidas deixando visível até uma parte das coxas. Tudo o que ele pensaria ser impróprio para qualquer outra mulher,
Nela se mostrava gracioso. Talvez qualquer homem a julgasse vulgar, não ele, que encarou a inusitada cena como irreverente e peculiar. Desejou tomá-la nos braços e levá-la para si. Ignorando que o sentimento era recíproco, decidiu pela formalidade. Sinto desapontá-la, não sou seu pai. Meu nome é Patrick Castell, e estou precisando de informação para chegar à casa de meu pai, Robert Castell. Não sabe como chegar à casa de seu pai? Desculpe, meu nome é Eugene. Ele curvou a cabeça. É uma honra conhecê-la, Eugene. Quanto à casa de meu pai, há mais de 17 anos estou fora, por isso não me lembro bem da localização. Esteve nas cruzadas? Talvez possa ter notícias de meu pai, Joseph Farmer. Sinto muito, não conheci ninguém com esse nome. Ela fez uma expressão triste. Bem, se procura por Robert Castell, está na direção certa. Siga a trilha por onde veio, e sempre que houver uma bifurcação pegue o caminho da esquerda, chegará ao castelo em 2 ou 3 horas. Tudo isso? Meu Jesus! Poderia dar-me um pouco de água? Está com fome, cavaleiro? Tenho pães, chá e leite de cabra. Não irei incomodar? Claro que não. Podemos comer juntos, também estou com fome. Leve seu cavalo para beber e comer na cocheira, o pobrezinho está faminto e sedento. Sentado à mesa do casebre pobre, Patrick lembrava a frase de Khaldun. Quando você menos esperar, vai encontrá-la. Sim, lá estava ela e a casa parecia a mesma. Só não entendia como se passara a cena violenta e desesperadora que assistira. Essa é sua mãe? Perguntou, olhando penalizado para Sophie, imóvel no leito da cozinha. Sim, ela sofreu uma queda e nunca mais falou ou se mexeu. E muito triste. Seu pai a deixou assim mesmo. Não, ele partiu antes. Acredito que não voltará mais. De qual exército fazia parte? Não sei ao certo. Ele falava em Monge Pedro e num cavaleiro chamado Gautier Saint-Avoyer. Cruzada popular. Conheci Pedro em Jerusalém e, lamento, foram raros os sobreviventes dessa cruzada. Estive com alguns e nenhum deles se chamava Joseph Farmer. Sinto muito. Eu não tenho mais esperança de revê-lo. Não tem irmãos. Vive só com a sua mãe. Esta casa é de minha tia, mas ela também se foi hoje e vivo com meu tio e minha mãe. E natural da ilha. Eu, sim. Minha mãe é da Pequena Bretanha e meu pai da Ilha da Bretanha. Conheceram-se aqui. Minha família também veio da Ilha da Bretanha, em 1066 mais ou menos, devido à invasão normanda. Os meus vieram por causa do Domesday Book, ficou impossível pagar os impostos que o rei Henrique cobrava. Foi nessa ocasião que meu avô adotou o nome Farmer. Eram tantos nomes iguais que precisaram acrescentar outro e, como somos uma família de fazendeiros, ele achou que seria o ideal. Pelo mesmo motivo minha família adotou o nome Castell, dado que eles possuem castelos aqui, na Normandia, na Velha Caledônia e na Ilha da Bretanha. Você diz que eles possuem. Não se chama Castell? Sim, pois ficaria muito comprido se eu me chamasse Patrick, filho de Robert Castell. É que eu sou o segundo filho, os castelos pertencerão a meu irmão Simon, o primogênito. Eu sou não só primogênita, como unigênita, e todos os castelos que possuo se resumem a este casebre que sequer me pertence. O cavaleiro riu da sua irreverência. Eugene, muito obrigado por tudo. Tenho de seguir viagem, minha bagagem já deve ter chegado e deixado os meus preocupados com minha ausência. Se você precisar de qualquer coisa, sabe onde fica a casa de meu pai. Ela fixou o olhar súplice bem dentro dos olhos de Patrick e não conseguiu deixar de questioná-lo. Vai voltar aqui? Sim. Trago um presente para você, que veio do Oriente sob meus cuidados, foi feito por alguém muito especial. Quem me mandaria um presente do Oriente? É uma longa história, que contarei oportunamente. Saindo da casa, Patrick olhou para o Riquene e exclamou admirado. Belíssimo animal. É manso como um cordeiro.
É o que aparenta. Aliás, não acredito que haja alguém, nem mesmo um animal, capaz de não ter comportamento doce e terno diante de você. Ela sentiu-se feliz como nunca, em seguida pensou em Jacob e seu temperamento agressivo e respondeu: existem pessoas mais cruéis e violentas que animais. Bem eu sei. Venho de uma guerra, onde eu próprio fui cruel e violento, até que prometi a mim e a Jesus nunca mais tirar a vida de ninguém. Você é um homem bom. E não me é estranho. Será que não nos conhecemos? Já esteve na Normandia? Nunca saí desta ilha. Então acho pouco provável, já que parti em 1083, e estou voltando precisamente agora. A menos que me tenha conhecido quando criança. Não, nasci no ano de 1082, e se o tivesse conhecido, não me lembraria. Agora estou de volta, com a intenção de não sair mais daqui. Teremos tempo para descobrir se já nos conhecemos, pois também é essa minha impressão. Dizendo isso, tomou sua mão e a beijou ternamente, depois ficou alguns minutos a fitar seu rosto, em silêncio. Até breve, Eugênie, falou por fim. Logo que me instalar, voltarei para revê-lo e trarei seu presente. Até breve, cavaleiro, desejo que se instale rapidamente. Ficou a observá-lo desaparecer na colina, seus cabelos crescidos até os ombros agitados pelo vento e pelo galope do cavalo. Como no seu sonho, ele parou e olhou para trás. Depois, tudo que pôde divisar na linha do horizonte foi a capa escarlate como a marca da cruz. Isso imediatamente lhe recordou Jesus, e com seu temperamento arrogante disse: Jesus, dê-me o amor desse seu cavaleiro e eu lhe perdoo todo o resto. O dia passou depressa. Eugênie cuidou de seus afazeres com o pensamento voltado para o cavaleiro, que já havia visto em sonhos. Quando a tarde caía, chamou Velvet e foi buscar as ovelhas, ia contando e afagando cada animal que entrava no redil. Ao terminar, exausta, deixou-se cair na relva macia e ficou a admirar o pôr do sol. Lembrou-se do pai. Como teria morrido. Se sonhara com Patrick este era real, igualmente o seria o sonho que tivera com ele. Estaria de fato sofrendo como pudera ver naquela noite. Joseph, após a consumação da vingança dos judeus da Germânia e o resgate de Daniel, foi envolvido por um sentimento depressivo que o imobilizou em um canto da cozinha. Não conseguia interagir com os encanados, e os desencanados não mais se importavam com ele, deixaram o local apavorados com a presença das entidades de luz. A exceção foi Enoque, que se afinizara completamente com Jacob e se ligara a ela de modo assustador. Os pensamentos de ambos se misturavam a tal ponto que quase não se distinguia a quem pertenciam. Com o passar dos dias, Joseph, mergulhado em angústia e revolta, foi se encolhendo ao lado da cama de Sophie. Com isso fazia piorar a situação da esposa, que perdia peso e debilitava o corpo de maneira acelerada. Ele olhava ao redor e não conseguia ver o que acontecia, não notava a presença de seu desafeto Jacob nem de Enoque, que também não o percebiam. Cansado de tentar falar com Eugênie, num ato de desespero supremo encolheu-se sobre si mesmo, em estado de letargia espiritual. Assim permaneceu por mais de um ano, quando um grupo de cruzados desencanados adentrou a residência e levou aquele soldado totalmente inerte para uma região espiritual ainda mais densa, onde se desenrolava batalha similar às do plano físico. A pobre alma, no entanto, não tomou parte nela, não possuía lucidez para qualquer gesto próprio, começava a perder consciência de si. Sem rumo, perambulava através do campo violento, trajando trapos e tendo o corpo espiritual dilacerado por ferimento que não parava de sangrar. Sentia frio, dor, fome e sede, às vezes tombava num solo lamacento e escorregadio. Mirava o céu negro e não entendia por que nunca amanhecia, tinha saudade do sol, que não lograva penetrar a atmosfera tão densa. Passava dias a se revirar na lama negra, sem ânimo para caminhar, pois, quando fazia, parecia não sair do lugar, por mais que se movesse de um local para outro, a paisagem era sempre igual. Árvores sem folhas, pequenos riachos infectos e mal cheirosos,
solo acidentado e cavernas idênticas a perder de vista. Tudo era horripilante e aterrador naquela terra de noite eterna sem estrelas ou luar. Nos raríssimos momentos em que recordava quem era, seu único objetivo era trazer Jacob para perto. Urrava de ódio por horas, para depois cair de novo na apatia depressiva que o tomara de assalto na noite em que assistira ao ato impensado e cruel que o cunhado perpetrara contra sua filha. Eugênie, extasiada pelo pôr do sol, quase dormiu deitada na relva. De repente foi como se levasse uma pancada no estômago. Lembrou que o sábado se ia com o sol, e na manhã seguinte Jacob estaria em casa. Com um estalar de dedos, chamou Velvet e entrou para cuidar da mãe. O domingo, ao contrário do dia anterior, amanheceu nublado e triste. Jacob chegou trazendo carne, sal e cereais, que foram jogados sobre a mesa com grosseria. A moça olhou para ele interrogativamente. Aconteceu alguma coisa? A senhora deve responder a própria pergunta. Não sou dada a enigmas. Quem esteve aqui? Há 2 pares de pegadas de cavalos descendo a colina. Seus olhos faiscavam de ódio e os lábios tremiam. São pegadas de Hurricane. Devo ter descido a encosta 2 vezes ou mais. Não tente ludibriar-me. Sou descendente de zelotes e levei toda a vida identificando pegadas. Essas são de 2 cavalos lado a lado e apenas uma é de Hurricane, com suas ferraduras gastas, enquanto a outra é de um cavalo que foi ferrado há poucos dias. Certo. Um cavalheiro passou por aqui, pedindo informações, e estava com sede. Só dei um pouco de água a ele e ao cavalo. A água? Estamos em uma ilha, rodeados de água por todos os lados, e esse homem vem procurar água aqui, em minha propriedade, quando minha mulher está sozinha? Não seja maldoso, as águas que nos rodeiam são salgadas. Ou você não sabia? Dane-se. Quem é ele? Eu não sei, nunca o vi antes. Jacob, não suportando o cinismo de Eugênie, segurou-a pelo pescoço, pressionou seu corpo contra a parede e falou, engasgado de ódio. Você acaba de desobedecer a 2 ordens minhas, cavalgou por aí, aposto que com as pernas à mostra feito uma prostituta, e recebeu um homem na minha ausência. Tenho vontade de espancá-la. Dizendo isso, atirou-a ao chão. A moça teve um ataque de tosse devido à asfixia. O senhor é louco? Não, louca é você que desaba minha autoridade. Vamos, troque-se. Preciso ir até a vila e você vai comigo, ou talvez quando eu voltar haja 10 pares de pegadas de cavalos por aqui eu encontre minha esposa exercendo a mais antiga das profissões. Eu não quero ir à vila. Não me lembro de ter perguntado o que você quer. Num gesto de rebeldia, Eugênie sentou-se no chão, cruzando os braços e olhando desafiadora para Jacob, que estava prestes a explodir de cólera. Nesse momento, a bela entidade de brilho azulado, cabelos e barbas prateadas, a mesma que socorrera Daniel e sagrara Patrick Cavaleiro do Cristo, aproximou-se e enviou ao seu espírito a seguinte mensagem. Vá, Eugênie. Está na hora de encontrar mais um de seus pares nas quedas do passado. Juntos, será mais fácil caminharem para a redenção. De repente ela se levantou. Está bem, eu vou. Espere-o na igreja, enquanto trata de seus negócios escusos. Sem responder, ele atrelou Hurricane a charrete e partiram. Durante o trajeto nada falaram. Na vila, ele deixou Eugênie às portas da igreja e saiu avisando que voltaria em pouco tempo, o que ela sabia não ser verdade, já que seus malfadados negócios duravam o dia todo. Padre Raymond saía apressado, portando um relicário com a Eucaristia. Disse que ia assistir um homem que agonizava e que ela podia esperá-lo na igreja, onde estaria assim que possível. Assentindo com a cabeça, a jovem sentou-se no extenso gramado que existia em frente e ficou a observar os transeuntes. Pessoas caminhavam conversando animadas, famílias inteiras aproveitavam o domingo para passear, mulheres às portas das casas falavam como se o assunto não tivesse fim. Sentiu-se a mais desditosa das criaturas. Não possuía família nem amigas nem vizinhos para conversar coisas sem importância,
Seu único amigo era Padre Raymond, e ele morava tão longe. Passava dias sem falar com ninguém, exceto, é claro, sua mãe, Velvet e o Riquene, que infelizmente não respondiam. Sua atenção foi atraída por suntuosa carruagem que parava defronte à igreja. Um homem forte, de traços bonitos, embora comuns, cabelos e barba claros e longos, desceu do veículo, olhou-a e pareceu não notá-la. Ela, entretanto, percebeu que seus olhos eram quase tão azuis como os de Patrick e a lembrança do cavalheiro a angustiou mais. O homem abriu a porta da carruagem e estendeu a mão num gesto de solicitude. Outra mão alva e bem cuidada pousou sobre a do cavalheiro, e cuidadosamente ajudou uma linda dama a desembarcar. Tratava-se de mulher de modos finos e requintados, cabelos negros presos em um coque enfeitados por graciosa tiara, olhos esverdeados e pele muito branca. Trajava rico vestido de seda em tom rosa suave com rendas brancas, cuja gola, que lhe cobria todo o pescoço, era enfeitada por um camafeu negro onde se destacava a imagem da mãe de Jesus, talhada em marfim. Quando ela já apiara, o acompanhante beijou-lhe a mão e, voltando ao veículo, ordenou ao cocheiro que partisse. Eugênie sentiu a dor penetrante de inveja a corroer-lhe a alma. Aquela mulher devia ser completamente feliz, pensou. Invejou sua carruagem, seu vestido, seu marido, enfim, a sua vida. E mais uma vez culpou Jesus pela má distribuição de bens materiais e felicidade entre as pessoas. A jovem senhora passou por Eugênie, com seu belo vestido a farfalhar, olhou para ela e a cumprimentou num gesto discreto da cabeça, recebendo em resposta a mesma saudação. Algumas gotas de chuva começaram a cair sobre a moça, que procurou agasalhar-se na igreja. Sentou-se em um banco da nave vazia e, mirando a grande cruz fixada na parede atrás do altar-mor, não sabia se orava, chorava ou brigava com Jesus. Talvez o que quisesse de fato fosse dormir, dormir, dormir e nunca mais ter de acordar para sua desgraçada vida. Estava de olhos fechados quando ouviu novamente o rumor de sedas e rendas. Ao abri-los, deparou com a dama da carruagem luxuosa, que se sentava no banco em frente ao seu, porém da outra fileira. Fitou-a e num instante desviou o olhar, para em seguida encará-la outra vez de encontrar meigo sorriso no rosto da desconhecida. Pode dizer-me onde se encontra Padre Raymond? A voz era suave e calma. Foi assistir um moribundo, disse que não deve demorar. Obrigada. As ordens. Alguns minutos transcorreram em absoluto silêncio. Chamo-me Lúcia Marie. Eu me chamo Eugênie. É moradora da vila? Não, minha casa fica a umas 2 horas daqui. E você? Sou nascida na Normandia, casei-me há 2 anos e vim para cá, moro a cerca de 4 horas deste local. Era seu marido quem acompanhava? Sim, era ele. Desculpe se pareço indiscreta, mas percebo que esteve chorando. Aconteceu algo de ruim? Todo dia acontece. Acho que ele, apontou o crucifixo, me odeia. Coisas ruins sucedem a todos. Portanto, pela sua lógica, Jesus odiaria a humanidade inteira, o que não é condizente com a natureza superior que mostrou quando aqui esteve. Sem conseguir controlar as emoções, Eugênie explodiu. Não acredito que exista alguém que receba tantas desgraças como eu. Meu pai morreu na cruzada, e antes disso dispôs de todos os nossos bens. Minha mãe é inválida, meu noivo resolveu virar padre. Odeio aquele que se impôs como meu marido, sou totalmente sozinha. Às vezes passo a semana sem conversar com alguém além dos meus animais de estimação. O que falta vir para mim? As coisas boas. Eugênie esboçou um sorriso triste. Não vejo possibilidade de ocorrer nada de bom. Você é uma moça linda, pode ver como esta paisagem é bonita, pode andar pela ilha, sentir o sol morno do verão e o gosto do sal nas águas que nos rodeiam. Já agradeceu a ele por isso? Para você, que tem uma vida boa, fica fácil contemplar tudo isso. Minhas mágoas e todo o trabalho forçado não deixam que me sobre tempo para tanto. Você não me conhece. Como afirma que tenho uma vida boa?
Julga assim porque sou rica. Não somente por isso. Tem um jovem e belo marido, que a trata com doçura. Como pode julgar o comportamento de meu marido apenas por um beijo que ele depositou em minha mão? Desculpe, estou sendo infantil e invejosa. Acredite-me, Eugênie, não há nada de invejável em mim. E que aprendi a ver o lado positivo dos acontecimentos. E o que pode haver de positivo em ser trazida para um lugar isolado, não obstante a beleza, e ser obrigada a viver maritalmente com um homem muito mais velho e asqueroso, que há bem pouco tempo era meu tio? Isso eu não sei, só posso dizer-lhe que está no lugar certo e com as pessoas certas. Imediatamente, Eugênie lembrou-se de Patrick. Não o teria conhecido se não estivesse na casa de Jacob. Você pode ter razão. Mas o meu lugar certo é em um casebre no fundo de um vale, e o seu? Em um majestoso castelo, no alto de uma colina. E qual a diferença? Sofremos nossos medos e dores em qualquer lugar. Como alguém pode sofrer em um lugar assim, com um marido jovem e gentil? Esse marido gentil tem várias amantes. Foi-me apresentado nos aposentos nupciais, na ocasião em que meu pai e meu único irmão morreram na cruzada e minha mãe, na tentativa de juntar fortunas, literalmente negociou-me com meu sogro. Não tenho mágoa de meu marido, ele também foi vítima, não me escolheu por esposa, fez o que seu pai decidiu. Trata-me com respeito, porém não me ama, nem eu a ele, e está sempre cobrando o que não sei se poderei lhe dar. Um herdeiro. Algo é igual em nossas vidas. Meu tio marido quer que eu tenha um filho e isso não acontece, ainda bem, detestaria ter um filho com ele. Lúcia Marie sorriu. Eu gostaria de ter um bebê, só que é impossível. Não sou uma mulher normal. Como não é normal? Sei que não conhece meu marido ou sua família, e ainda assim peço-lhe segredo absoluto. Pode guardar um segredo que não contei sequer à minha mãe. Se você confia em mim sem ao menos saber quem sou, fique sossegada, nunca revelarei seu segredo. Lúcia Marie olhou para os lados e, certificando-se de que estavam sozinhas, levantou as saias, mostrando as coxas cheias de cicatrizes, embora alvas e bem feitas. Olhe para isto. Todos os meses eu me feria e sujava as vestes com sangue para que minha mãe acreditasse que eu estava naqueles períodos que todas as mulheres atravessam, você entende? Por que fazia isso? Você não tem os sangramentos que todas nós temos? Eventualmente. Em toda a minha vida foram apenas 4 vezes. Por isso sei que não darei filhos a meu marido. Ele não pode descobrir, eu morreria de vergonha. Juro que ninguém saberá jamais, este segredo irá para a tumba conosco. Peço-me perdões por julgá-la uma pessoa sem percalços, dona de uma vida fácil e tranquila. Fui egoísta, eu sempre sou. Não se culpe, Eugênie, é típico do ser humano achar que seu fardo é o mais pesado, é imprescindível conhecermos os sofrimentos dos outros para mudarmos nossa opinião. Você tem razão. No entanto, desde que meu tio me tomou por esposa, usando de força e violência, não consegui mais deixar de odiá-lo. O ódio, ao contrário do que pretendemos, não feriu o agressor, e sim a nós mesmos. A agressão pode durar horas, dias ou até anos, já o ódio pode durar a vida toda. Logo, nós nos agredimos mais que o próprio agressor. O jovem marido de Lúcia Marie entrou na igreja, cumprimentou Eugênie e, pegando a esposa pela mão, convidou-a a voltar para casa, no que foi prontamente atendido. Aceitando o braço que lhe oferecia, ela se levantou e disse à nova amiga: Foi muito gratificante conhecê-la, e espero que possamos nos encontrar novamente. Eu também. Estou sempre aqui, agrada-me sobremaneira conversar com o padre Raymond. Venho à igreja todos os domingos, faz parte de minha rotina semanal. Sendo assim, com certeza nos encontraremos. Lúcia Marie saiu, acompanhada do esposo. Eugênie permaneceu imóvel à espera do pároco. Jacob chegou primeiro e num gesto com a mão, da porta da igreja, chamou-a para ir para casa.